Você sabe o que é um plano cartesiano? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre plano cartesiano. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula! O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é quando temos duas retas perpendiculares que vai dividir esse plano em algumas partes. Essas duas retas perpendiculares, elas são chamadas de eixos cartesianos, onde essas interseções entre os dois é chamada de origem, certo? Esse ponto de interseção entre as duas retas é chamada de origem. Algumas coisas importantes também aqui no plano cartesiano, que essa linha, essa reta que está na horizontal é chamada de eixo X, ok? E esse eixo X é chamado de eixo das abscissas. Esse eixo, que é o eixo da vertical, é o nosso eixo Y. E ele é chamado eixo das ordenadas. Então, o eixo Y é o eixo das ordenadas. Regiões que as retas dividem o plano. Então, como eu disse, quando a gente traça essas duas retas, o meu plano vai ficar dividido em 4 partes. São essas 4 partes aqui, tá? E aí, o que acontece? Para dar nome a essas regiões, fez-se o seguinte critério, que vamos sempre partir do eixo X no sentido anti-horário. Então, aqui está o eixo X, vamos subir no sentido anti-horário. Então, esse é chamado de primeiro quadrante, esse daqui, o segundo quadrante. Repara que eu estou vindo aqui no sentido anti-horário. Esse daqui, então, será o terceiro quadrante e esse, o quarto quadrante. Pares ordenados que podemos encontrar dentro de um plano cartesiano, sim? Então, temos duas coisas que podem acontecer aqui. Primeiro, nessa situação como está aí agora, eu tenho o plano cartesiano com os pontos colocados em alguns locais desse plano, e aí eu tenho que descobrir qual é o par ordenado que localiza aquele plano, certo? Esse par ordenado é composto da seguinte maneira: primeiro, qual o valor de x que eu tenho para aquele ponto, e depois qual o valor de y. Então, é sempre nessa ordem. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Onde mesmo que encontramos o valor de x? No eixo das abscissas, ok? Na horizontal. E o eixo y, os valores de y, na ordenada, ou seja, na vertical. Ok? Então, se eu tenho o ponto, né? Aqui no nosso desenho nós temos 4 pontos já organizados. Se eu tenho esses pontos, o que eu faço? Eu vou até o ponto. Repara que esse plano agora, ele está no que a gente chama de malha quadriculada, tá? Quando eu estou na malha quadriculada, é mais fácil.
que é só eu seguir a linha desta malha e ver onde que eu vou parar. Só que se eu não tiver com a malha quadriculada, se for um papel em branco só com os dois eixos, eu também posso fazer isso. Só que aí eu vou precisar de uma régua. Por quê? Porque essa linha que eu vou traçar aqui, olha, ó, tracei ela até o eixo do X. Então, eu sempre primeiro busco o eixo X. Ela tem que ser paralela ao eixo Y. Então, isso aí eu vou precisar de uma régua, caso eu não esteja, né, num papel quadriculado. Aqui, quando eu desci paralela, eu achei o ponto 2 para o X. E se eu for paralelo ao eixo X até encontrar o eixo Y, eu vou achar o 4. Então, qual será esse par ordenado que vai representar o A? 2 e 4. 2 de X e 4 de Y. Vamos fazer a mesma coisa para o B. Eu vou pegar o B e vou traçar uma linha até encontrar o eixo X. O número que eu encontrei, menos 3. Agora, vou traçar uma linha paralela ao eixo X até achar o eixo Y. Aqui eu encontrei o menos 2. Então, esse ponto B vale menos 3 e menos 2. Muito cuidado que a gente não fala menos 3, menos 2, nem 2,4, justamente para não confundir com os números decimais. Para os pares ordenados, a leitura correta é menos 3 e menos 2, e sempre dentro do parênteses, ok? Agora vamos encontrar o C. Primeiro, é levar até o eixo X. Só que ele já está no eixo X, certo? Então, não tem jeito de traçar uma reta, né? Uma linha igual nós fizemos aqui. Então, vamos agora encontrar o eixo Y. Eu venho aqui, olha, o eixo Y vai parar no 0. Então, quais foram os números? 3, porque ele já estava no 3, e no eixo Y, o 0. Então, a gente fala que esse ponto é o ponto 3 e 0. Todas as vezes que um ponto estiver sobre os eixos ou X ou Y, aquele ponto terá apenas o número daquele lugar acrescentado do 0 para o outro. Como assim? Perceba que ele estava sobre o 3, ok? De quem? Do X. Então, o outro vai ser quem? O 0, 3 e 0. Olha esse aqui. Primeiro, a gente vai até o eixo X. Então, a gente vai subir, vamos achar o 0. E agora, vamos até o Y, mas nós já estamos no Y. O que acontece aqui, então? 0 e menos 4, tá vendo? Então, como ele está sobre o eixo do Y, o menos 4 está no Y e o outro será o 0, ok? Bom, qual é a outra maneira que pode aparecer para que a gente tenha que realizar esse par ordenado? Nós temos o par ordenado, ali, por exemplo, vários pontos com esses pares ordenados, e eu tenho que localizá-lo no meu plano cartesiano. Então, agora é o inverso. Neste caso, eu tenho que prestar atenção em quais números estão aparecendo para cada par ordenado e também que primeiro é o X e depois é o Y, sempre. Então, nesse caso aqui, eu tenho menos 2 e 5 para determinar o ponto A. Menos 2 é o X. Então, eu vou no eixo do X, encontro o menos 2, e aí, como eu já sei que o meu Y é positivo, porque eu já vi que é o 5, eu vou subir uma linha paralela até chegar ao 5. Também fica mais fácil se for no papel quadriculado, mas também dá para fazer
se não tiver com esse papel. Feito isso, nós vamos chegar até o 5. Esse encontro dessas duas linhas me dá o ponto que eu quero, que aqui no caso é o A, ok? Ponto B, menos 4 e 0. Olha só, um daqueles dali, dos números que fazem parte do meu par ordenado, é o 0. O que a gente tem que fazer então? Analisar onde que aquele número, que não é esse número nulo, que é o 0, em que eixo que ele está. O menos 4 vai estar no eixo X, porque primeiro é o X, depois é o Y. Então, aonde que é o meu ponto? Exatamente em cima do menos 4. Aqui é meu ponto B. Para o ponto C, eu tenho as seguintes coordenadas: 4 e menos 6. 4 para X e menos 6 para Y. O que eu vou fazer? Eu vou no 4 do eixo X e vou descer para o lado negativo, uma vez que meu Y é negativo. Encontrei o 6, eu vou até o 6, certo? E aqui, olha, o ponto de encontro é o meu ponto C, de coordenadas 4 e menos 6. Agora, a gente vai achar o ponto D. O ponto D tem coordenadas 0 e menos 5. Novamente, uma dessas coordenadas é o 0, ok? O que eu tenho que fazer, então? Identificar que o menos 5, ele pertence ao eixo Y, porque o segundo é sempre do Y. Então, aqui, o meu ponto está no menos 5, o meu ponto D, ok? E assim terminamos essa aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu like para nos ajudar. E escreva nos comentários o que você achou sobre essa aula de plano cartesiano. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!